Boa noite a todos. Então vamos mais uma vez nos reunir para que possamos exemplificar as lições de hoje. Que o Mestre querido, Pai amado, possa nos envolver em teu manto de luz, de amor e de paz, para que nós possamos aprender com os teus ensinamentos, a clarear o nosso entendimento, para assim mudar o nosso comportamento diário, nos melhorando como pessoas, nos melhorando espiritualmente. Que a paz do Senhor esteja conosco. A lição é a 34 do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e a lição é: não basta ver. Não basta ver, e logo viu. O foi seguindo a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 48. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, voltasse para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo a dádiva, testes aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana e de quantos lhe recebem os dons. Raríssimos são os que seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira, que obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe as dádivas pode ser somente beneficiário? O que, porém, recebe o favor e agradece, vendo a luz e seguindo, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama a visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente o que se circunscrevem ao ato de enxergar. Podem ser bons narradores, excelentes estatísticos, entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar na pegada do Cristo, escalando com ele as montanhas do trabalho e do testemunho. Então, essa lição, essa explanação que Emmanuel nos traz, ele vai nos falar sobre essa reflexão como exemplo do cego de Jericó, para que também nós nos colocamos nessa situação de cegueira que somos também. Da doença, nessa lição, ele nos fala dos enfermos de boa vontade e os enfermos de má vontade. Os de má vontade são aqueles que têm o pessimismo, que acham que não vão melhorar, que não adianta procurar nenhum tipo de cura, que não vai melhorar. É aquele que não quer a cura, é aquele que necessita ainda de atenção, que se coloca na posição de doente, muitas vezes de uma forma carente, exigindo atenção, carinho. Então ele não quer se curar. O cego de Jericó, ele é aquele de boa vontade, é aquele que está disposto a se curar, que quer se curar, mas ele procura a cura do verdadeiro médico, que é Deus. Então, quando ele pede ao Senhor que o cure, esse está de boa vontade, esse tem fé, porque ele procurou a Deus e, se curando, ele glorificou. E quanto de nós, já fomos agraciados
por Deus, por essas bênçãos divinas e não agradecemos? Quanto de nós não percebemos quantas bênçãos do plano invisível que nos chegam por amor, através de Deus, através de pessoas que nos são colocadas para nos auxiliar, para nos fortalecer, e situações que nós não paramos para pensar que tudo isso é misericórdia de Deus. A gente só para reclamar daquilo que não deu certo, daquele probleminha que está acontecendo, ou nós ficamos apenas vendo o que o outro conquistou, ou se curou, ou melhorou, sem darmos vazão realmente o que foi o que o curou, né? Quando, naquele momento que o povo vê o cego de Jericó agradecendo ao Senhor, glorificando ao Senhor, isso reforça a fé em Deus, a confiança em Deus. Porque quando as coisas acontecem para nós de uma forma positiva, qual é a primeira coisa que nós pensamos? Agradecer a Deus pelas coisas que nos acontecem. Oh, meu Deus, obrigada porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me auxiliou. Então, nossa fé nesse momento se estabelece porque nós conseguimos conquistar aquilo que nós queremos. Olha como é o nosso interesse, né? Em agradecer apenas quando nós recebemos aquilo que nós queremos, né? Então, muitos chegam, muitos doentes como nós, reclamam exigindo a cura. Quantos vão à casa espírita, nós damos passes, e eles querem uma cura imediata, aquela cura, né, aquele milagre, que não acontece. Muitas vezes nós sabemos que as nossas dores morais são consequências, as nossas dores físicas são consequências das nossas dores morais, nas nossas atitudes, da forma que agimos, que falamos, que pensamos, de tudo aquilo que sai da nossa boca, da nossa palavra. Quando nós enraizamos dentro de nós a raiva, a ausência do amor, do perdão, nós estamos alimentando dentro de nós o quê? Situações que nos deixam doentes, né? É como se nós estivéssemos tomando um veneno todos os dias. Quando nós gritamos, nós discutimos, nós perdemos a linha, quando nós não vivemos em harmonia, em paz, dando o nosso melhor. É isso que nós fazemos conosco. Nós realmente estamos nos prejudicando, esquecendo muitas vezes que esse corpo físico, ele vai, com o tempo, através do nosso essas doenças vão afetar o nosso perispírito e, consequentemente, nas outras reencarnações, nós vamos trazer essas deficiências. Tudo isso que nós causamos a nós mesmos, né? Então, se pudermos falar ao Senhor o que nós devemos pedir primeiro, a cura. Senhor, cura a minha alma, cura o meu espírito, cura o meu ser imortal. Porque isso que nós temos é uma vestimenta, né? O que nós temos que entender que muitas vezes as nossas reclamações apenas são um escape. As nossas doenças é uma forma de uma saída de tudo aquilo que nós estamos reprimindo, sentindo dentro de nós, que nós trazemos conosco, né? E vamos pensar que toda essa doença vem através do nosso comportamento, do nosso pensamento, da forma que estamos usando. Mas quando Jesus curava, ele já sabia exatamente as pessoas que ele podia curar, que ele tinha condição de ser libertado, porque é uma libertação, né? É como uma pessoa que tem um vício. Quando ela se cura daquele mal, ele se liberta para que possa aflorar dentro dele o melhor, né? Muitas vezes é uma pessoa boa, mas ela tem tantas dificuldades em desenvolver o seu melhor, que quando ela é curada, ela se liberta, ela se desperta, né? Vamos dizer que ela se desperta para o seu melhor, né? E Jesus nos ensina a cura, né? Para que nós possamos curar a nossa cegueira, para que nós possamos curar
aquilo que há em nós. Como nós vamos curar? Tendo boas atitudes, bons pensamentos, mudando o nosso comportamento, se ligando a Deus, tendo realmente essa fé vivenciada e glorificando a Deus para que a nossa mudança se faça dentro de nós, né? Porque na realidade todos nós temos essas condições de nos curarmos, né? E temos que pensar muito bem, através de tudo isso, quando nós estamos doentes, que tipo de pensamentos nós estamos agasalhando dentro de nós, que tipo de comportamento, de pensamento, de verbo nós estamos cristalizando, se nós estamos guardando dentro de nós muita mágoa, muita raiva, todas essas emoções que muitas vezes nos sufocam, né? Atingindo assim o nosso corpo físico. Emmanuel diz na lição: raros procuram o Cristo, a luz meridiana. Por que ele quis dizer isso? Porque poucos de nós procuram Cristo assim, solto, liberto, né? Nós falamos vamos pôr o exemplo de Paulo, o doutor da lei, que busca Nicodemos à noite. Quantos vão numa casa espírita à noite, escondidos, com vergonha de ir, né? Como é interessante, né? A gente não percebe quanto nós temos vergonha de buscar a nossa fé, de exercitar a nossa fé, exercitar o Evangelho, né? Nos falta em cada um de nós vivenciar a emoção de ter a presença de Deus em nós, falar alto, né? Quando o cego de Jericó pede a Jesus que o cure, ele fala alto, ele pede a Jesus, perante a multidão, ele é uma pessoa que ele chama a Jesus, ele não tem vergonha de pedir que Jesus o cure. Então, muitas vezes nós temos que ter também isso, né? Essa procura, não podemos ter vergonha de pedir ajuda, de pedir que Deus nos cure, que conceda a nós aquele milagre na nossa vida, né? Então, precisamos começar a pensar nisso, né? Nesse momento em que todos nós precisamos da ajuda do Mestre, todos nós precisamos pedir a ajuda ao Mestre, mas confiar na cura, para que nós possamos nos fortalecer naquilo que nós precisamos. Quando o cego de Jericó vê Jesus passando, e ele clama por ele, pedindo a Jesus que o cure, filho de Davi, que ele cure. E Jesus pergunta a ele: o que queres que eu faça? E ele diz: que eu veja. E glorifica a Deus nesse momento, no momento que ele o cura, que Jesus o cura. Já pensou? Se Jesus nos perguntasse o que nós queríamos que ele curasse em nós, eu tenho certeza que cada um de nós tem um pedido a fazer. Temos vários pedidos, né? Mas sempre existe aquele que mais nos atormenta, que mais nos persegue, que é mais difícil para nós vencermos. Então, que tenhamos a sabedoria, o discernimento, para que a nossa visão se abra, para que cesse as nossas trevas inferiores, que entre muita luz, para aprendermos a enxergar a Deus a todo instante em nossas vidas, como irmão, como um pai amigo, que auxilia, que nos dá conselho, que nos alimenta quando estamos com fome, que nos agasalha quando estamos com frio. E é nesse momento, Senhor, que nós pedimos a Deus que nos abençoe, que nos envolva em muita luz e muito amor, pedindo a Ele que envolva em sua misericórdia esse planeta Terra,
nesse momento de guerra, de doenças, de aflições. Que cure, Senhor, todo o mal que existe em nós. Graças a Deus, que assim seja.